Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai! Fala Vascaíno, aqui é Felipe Tiru e você está no Sobre Vasco, o programa que ainda não viu o Vasco perder uma partida oficial pro Flamengo. Um abraço pra freguesia. E o jogo de domingo, apesar de não valer nada, valeu muita coisa, né não? Valeu pra manter a freguesia do Menguinho, valeu pelo bom futebol do Vasco que dominou o jogo todo e valeu pra mostrar que, ao contrário do que muita gente do outro lado falou, São Januário tem condições sim de abrigar clássicos. Só lamento o clássico não ter valido nada para esse campeonato mal ajambrado. O Vascão pode terminar essa primeira fase 100%, 10 pontos da frente do resto, que vai para a segunda fase em igualdade de condições com todo o resto, sem nenhum benefício pelo que fez. E regulamentozinho furreca. E vamos continuar a falar do clássico, mas antes, vamos estrear aqui na segunda temporada o nosso já tradicional quadro Caixa Postal sobre Vasco. A temporada ainda está começando e vocês ainda estão devagar, né? Bem, não o Jonathan Dias, que já bombardeou a gente de perguntas. Fora isso, ele e outros fizeram várias análises muito interessantes sobre o Vasco nos comentários do último programa. Inclusive, vale a pena espiar a caixa de comentários do Sobre Vasco, porque sempre rolam debates muito legais por lá. Mas vamos às perguntas. Jonathan Dias, o Vasco aprendeu a jogar contra o Flamengo? Você acha que o Vasco só ganha do Flamengo em contra-ataque e bola parada e dificilmente vai ter goleada? Olha, o Vasco sempre vai se empenhar um pouco mais quando for jogar contra o Flamengo, né? Todos os jogadores sabem o quão importante é para a torcida vencer os fregueses e por isso sempre entram mais motivados. Alguns se transformam completamente, como é o caso do Rodrigo. Ele deve ter sido muito maltratado quando passou lá pela Gávea, porque ô vontade de bater os urubus. Mas apesar disso, eu não acho que o Vasco tenha aprendido a jogar contra o Flamengo, não. Digo isso porque eu não vejo o Vasco mudar muito o seu estilo de jogo para enfrentar os caras. A gente só vai lá e ganha. O Flamengo é que, no último ano, vem jogando sempre muito mal contra a gente. Eu não acompanho o time deles para confirmar se eles jogam sempre tão mal assim, mas eu desconfio que não. Senão teriam sido rebaixados como a gente foi. Só posso acreditar então que o pessoal de lá amarela pra gente mesmo. E quem pode culpá-los, né não? Quanto à questão do Vasco golear o Flamengo. Clássico sempre vai ser um jogo truncado, o que meio que inviabiliza uma goleada. Para ela acontecer, ou um dos times tem que dar muito mole, com uma tática equivocada ou tendo alguém expulso muito cedo na partida, ou um dos times tem que estar tecnicamente bem acima do outro. E o nosso Vasco de hoje não tá com essa moral toda, né? Quem sabe no futuro próximo? Vamos torcer. Felipe, o Vasco poderia ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil e se classificar para a Sul-Americana. O que você acha? Visto que a Copa do Brasil está mais difícil do que tal competição internacional. A Sul-Americana tem dois problemas em relação à Copa do Brasil. Paga menos premiação a cada avanço de fase e obriga o time a fazer viagens muito mais extensas, o que costuma detonar com a parte física e mental do time. E o título em si, para um clube como o Vasco, que já ganhou Libertadores, Mercosul, nem chega a ser significante também. É verdade, além do título, tem a vaga na Libertadores também. Mas a Sul-Americana só valeria a pena por isso mesmo. Se não ganhar, fica só o prejuízo, e esse prejuízo não seria pouco. Ou seja, aposta-se muito, e se a gente não for campeão, o custo a se pagar é alto. Por isso que eu acho que a maioria dos clubes grandes prefere não seguir essa estratégia. Você acha o Nenê ídolo da torcida? E por quê? Ele pode chegar na seleção? Tá rolando muito essa discussão por aí, porque cada um tem um conceito diferente do que é um ídolo. Tem muita gente que defende que ídolos são só Edmundo, Juninho, Felipe, Romário. Pra mim, esses são ídolos mortos, e não dá pra dizer que o Nenê tá nesse nível de idolatria no Vasco. Mas pra mim, ídolo também é aquele jogador que faz a torcida ir prestigiar o jogo, é aquele jogador em que a torcida bota fé que vai resolver as partidas, que a torcida bate no peito e tira onda com os rivais porque tá no seu time. E pra mim, o Nenê já tá nesse nível. Ele é o cara do time e claramente o preferido da torcida. Então,
é ídolo. Agora, ele pode chegar a ser um ídolo maior, do nível dos outros que eu falei antes? Até pode, mas principalmente pela sua idade avançada é meio difícil. Porque para atingir esse estágio, realmente tem que ter alguns títulos relevantes na bagagem. Mas vamos ser otimistas aqui. Imagina o Nenê fazendo o Vasco ganhar a Copa do Brasil esse ano e a Libertadores do ano que vem. Ou viajando mais ainda o Mundial. Aí vai pro panteão, não tem dúvida, vai ser ídolo mor. Falando sobre a seleção, a cabeça do Dunga é que nem bumbum de neném, né? Ninguém sabe o que pode sair dela. Então, pode até acontecer. Mas eu, sinceramente, espero que não. Já não basta a gente ter que perder o Martin Silva a cada convocação para ver ele esquentando o banco no Uruguai? Agora a gente vai perder também o Nenê para ficar esquentando o banco no Brasil? Por mais que seja um problema da diretoria procurar jogadores sem contrato para vir de graça, e bons e baratos como veio o Nenê, quem você acha que poderia vir para o Vasco nesses moldes? Ou mesmo que esteja em contrato, quem poderia vir nessa altura? Eu não estou prospectando muito o mercado atrás de oportunidades que ninguém viu, então não tenho um nome na ponta da língua para apostar. A sugestão que eu dou, que eu já até falei aqui no ano passado, é apostar em jogadores que têm identificação com o clube e podem ficar balançados a vir defender o Vasco por conta disso. Então, o Vasco poderia tentar trazer o Dedé para se recuperar em São Januário, como você mesmo sugeriu lá nos comentários do vídeo. Ou então, ir pescar o Allan Kardec lá no São Paulo, que está com um monte de atacante e talvez até top liberar o nosso prata da casa. Você acha totalmente válida a contratação do Pikachu, sendo que a comissão técnica gosta do Madison e dificilmente ele vai sair do time titular? Não era melhor ter contratado um lateral esquerdo do peso do Pikachu? Sendo que o Pikachu entra na vaga do Pet no segundo tempo. E nada a ver, pô, porque o garoto joga muito bem e teria que ter uma continuidade de jogos. E não ter a vaga ameaçada por outro cara que nem da posição é. Assim, nunca mais iremos revelar jogadores com esse medo todo. Eu encaro a contratação do Pikachu como uma contratação de oportunidade. Não é que o Vasco estivesse procurando por um lateral direito, mas como pintou a oportunidade de trazer um jogador promissor que outros clubes grandes também estavam de olho, o clube resolveu apostar. E se o garoto tivesse talento todo mesmo, ele vai encontrar seu espaço no time, seja no meio campo, na lateral ou no ataque. Agora, se o Madison deve ser mesmo titular, se o Matheus Pet deve sair ou não, e se o Vasco tem medo de revelar o jogador, a gente vai discutir no próximo bloco, junto com todo o esquema tático do time. Vamos lá? E se na semana passada a gente analisou o elenco vascaíno, hoje vamos conjecturar sobre qual é a melhor formação que dá para fazer com essas peças. O Jorginho começou a temporada com um esquema ousado, escalando o Júlio dos Santos como primeiro volante, Matheus Pet como segundo, e a intenção era nobre, tentar dar uma saída de bola de qualidade para o time. Dá para perceber que isso, ter uma boa saída de bola, em vez de praticar o chutão para frente e entregar a bola para o adversário, é uma preocupação real do Jorginho. No clássico a gente pôde ver o time tocando a bola ali atrás, virando o jogo para um lado e para o outro, realmente tentando carregar a bola da defesa para o ataque. Nem sempre conseguindo, é verdade, mas tentando. E isso é excelente, tem que ser isso aí mesmo. O problema é que era óbvio que o time, como vinha sendo escalado, com um poder de marcação tão fraco no meio, não seria replicado contra times mais fortes, como não foi contra o Flamengo. Então, o Jorginho deu mole de ficar jogando com uma formação que só funciona contra time pequeno, em vez de treinar uma formação mais viável para os jogos para valer. Como a base da nossa análise, então, nós vamos usar o jogo contra o Flamengo, o único que valeu mesmo na temporada. E aí, a gente pode perceber que o Vasco joga hoje num 4-3-3. A linha de zagueiro atrás, Andrezinho, Marcelo Matos e Júlio dos Santos fazendo uma segunda linha no meio, e Jorge Henrique, Riascos e Nenê fazendo uma terceira linha no ataque. Na hora de defender, pela esquerda, o Jorge Henrique volta bastante para ajudar o Andrezinho, o que libera mais um meia para atacar depois. Pelo meio, o Riascos vai marcar a bola lá na saída e o Marcelo Matos protege a frente da área. Na direita, o Júlio dos Santos fica mais fixo atrás, já que o Nenê tem menos compromisso de voltar para a marcação. Na hora de atacar, o que a gente vê? O Jorge Henrique sobe pela esquerda, o Riascos pelo meio e o Nenê flutua ali por todo o campo. Teoricamente, ele deveria ocupar mais a direita, mas como ele é canhoto, ele acaba caindo mais para a esquerda mesmo. No meio, o Andrezinho sobe mais para armar jogadas e o Júlio dos Santos, por seus compromissos defensivos e pela falta de velocidade também, acaba ficando mais preso lá atrás. Isso faz com que o Madison acabe ficando mais isolado
E não sei se vocês repararam, isso acabou fazendo com que ele fosse menos acionado no domingo. Beleza? É meio que isso aí hoje, certo? A partir daí, o que eu faria para tentar deixar o time melhor? Vamos ver. Aqui na defesa o time está certinho, não tem muito o que mudar. O que eu faria, como eu já falei semana passada, era já ir aproveitando para testar o Henrique na lateral esquerda, mas mais com o pensamento de rejuvenescer o time pro ano que vem mesmo, porque o Júlio César está dando conta do recado. Aliás, bela partida do menino Jomar, não acharam? Parece que ele só foi escalado porque o Rafael Vaz não tinha condições físicas de jogar os 90 minutos. Mas eu curti terem aproveitado o garoto e espero que o seu desempenho abra espaço para mais oportunidades no futuro. Quanto ao Rafael Vaz, sem sacanagem, cada vez mais eu acho que ele devia ser aproveitado era como atacante. Ele pode não ter muita velocidade ou habilidade, mas o poder de finalização do cara é bizarro. Poderia funcionar muito bem como pivôzão enfiado na área. Mas estou digressionando aqui, vamos voltar para a nossa escalação perfeita. No meio campo, eu procuraria uma fórmula para deixar o Andrezinho com mais liberdade de ataque, onde ele pode contribuir mais para o time. Para isso, eu colocaria o time com 2 volantes mais marcadores e jovens, para poder darem todo o gás e jogarem como verdadeiros cães de guarda mesmo. Se tivesse uma qualidade de passe para contribuírem com a saída de bola, que o Jorginho tanto procura, ainda melhor. Resumindo, eu tiraria Marcelo Matos e Júlio dos Santos do time e colocaria Bruno Galo e Andrei no lugar. Na frente, eu assumiria logo o Nenê como atacante e colocaria ele jogando mais pela esquerda, onde eu acho que ele pode render mais, no lugar do Jorge Henrique. Mas com liberdade, lógico, para flutuar onde ele quisesse no campo, porque o cara é o craque do time. No meio do ataque, eu trocaria o Riascos, que já vai sair do Vasco em maio mesmo, e que não faz nenhum sentido estar sendo tão prestigiado como tá, e colocaria o Thales, dando mais uma chance para o nosso centroavantão da base. E aí no lado direito, eu colocaria o Pikachu, que todo mundo diz que joga mais como ponta do que lateral, para trocar figurinhas com o Madison por ali. Mas poderia ser outro jogador também, como o Matheus Pet ou mesmo o Matheus Índio. O importante é que seja um jogador que possa tanto apoiar quanto marcar. Na defesa, então, ficaria o Andrezinho e o Pikachu voltando um pouco mais para recompor os lados, o Thales marcando lá na frente e o Nenê fechando o meio. Esse seria o meu Vasco ideal para agora. Vamos encerrar o Sobre Vasco então com essa pergunta. Para você, qual é a escalação perfeita para o Vasco hoje? Para facilitar o envio de vídeos e áudios com a resposta, eu criei o e-mail sobrevasco@gmail.com para vocês mandarem os seus arquivos. Então pega seu celular aí, grava um depoimento e manda para cá. Mas seja curto, porque tem que ter espaço para todo mundo. E bora ver as apostas de vocês para o desempenho do Vasco nas competições de 2016. Agora, amigo, tá eternizado aqui no programa. Não tem mais como dizer que não disse. E é isso aí, pessoal. Terça-feira que vem, às 11h30 da manhã, a gente se vê de novo aqui. Até lá, saudações vascaínas.